e os Estados Unidos ainda não chegaram a um acordo para uma nova rodada de negociações sobre o fim da guerra. O atual cessar-fogo deve acabar em 2 dias. Nosso editor de internacional, Fabrício Naisky, aqui já nos estúdios. Qual o posicionamento dos governos? E, pelo visto, Donald Trump não está muito animado, não. Boa noite, bem-vindo. Nem um pouco animado, Thiago. Boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Os países até querem negociar, mas reconhecem que os entraves, que as diferenças entre eles são muito grandes, e isso pode levar ao fato de que talvez a gente nem tenha a segunda rodada de negociações lá no Paquistão. Hoje, o presidente Donald Trump disse o seguinte, que é altamente improvável que haja uma extensão da trégua do acordo de cessar-fogo que foi feito na semana retrasada de 10 dias e que acaba nesta quarta-feira. Ele ainda disse o seguinte, que sem um acordo entre os dois países, começarão a explodir muitas bombas em território iraniano. Ele também afirmou o seguinte, que o bloqueio naval feito pelos Estados Unidos no Irã só acaba quando houver um acordo entre os dois países. Essa é uma reivindicação iraniana, o fim do bloqueio naval feito pela Marinha norte-americana lá na região desde a última semana. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã também mostrou que a situação está difícil. Ele disse o seguinte hoje, que não há nenhum plano para uma próxima rodada de negociações e que nenhuma decisão foi tomada por parte do governo. O presidente do parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, que estava na delegação que foi ao Paquistão no penúltimo final de semana, disse que caso a guerra seja retomada, caso os ataques voltem a acontecer, que o Irã não está preparado, não vai negociar sob ameaças e que vai mostrar novas cartas no campo de batalha. Então, essas são as duas posições dos dois lados envolvendo esse conflito e a possibilidade de novas reuniões. Ainda assim, fontes ligadas aos dois governos e também ao Paquistão demonstram um certo otimismo para que essas conversas possam sim acontecer nesta semana. Inclusive, o governo do Paquistão mobilizou 20 mil agentes de segurança para preparar a chegada das delegações dos dois países ainda nesta semana. Mas o que acontece aqui, Thiago? Está muito claro quais são as diferenças, estão muito claras as diferenças entre Estados Unidos e Irã. Reivindicações que os Estados Unidos faz e que não serão atingidas pelo Irã. E vice-versa, o Irã também faz reivindicações que os Estados Unidos não estão dispostos a cumprir. Mas o Irã já entendeu quais são os limites norte-americanos. Nesse período de conflitos, o Irã foi testando, foi apanhando militarmente? Sim, sofreu bastante militarmente, mas foi vendo qual que era o limite dos Estados Unidos e entendeu exatamente qual que é o grande dilema dessa situação aqui. O Irã mantém o Estreito de Hormuz fechado e agora essa é uma carta iraniana e não norte-americana. Para o Irã é interessante manter o Estreito de Hormuz fechado sob as suas condições, porque isso fere a economia global e, consequentemente, coloca os Estados Unidos sob pressão. Os Estados Unidos apostam que o bloqueio marítimo contra o Irã vai dificultar as exportações de petróleo do país, vai fazer com que o país fique ainda mais pressionado economicamente, usando a filosofia reversa aqui da questão. Mas para os dois, nesse momento, não faz tanta diferença assim. Trump tem essa questão dos mercados, ele tem tentado falar muito com os mercados, mas já não convence mais praticamente ninguém. Fato é, a Operação Fúria Épica, conduzida pelos Estados Unidos até o momento, tem se mostrado um grande fracasso. De todos os objetivos que os Estados Unidos anunciaram desde que a guerra começou, eles não conseguiram cumprir nenhum. Não houve troca de regime no Irã, não há troca de regime no Irã, não há destruição total das capacidades nucleares do Irã, até porque não se sabe o que aconteceu de fato com os mais de 400 quilos de urânio enriquecido a 60% lá em território iraniano, e a capacidade de defesa do Irã
também segue de pé. O Irã ainda tem 60% da sua capacidade de drones, 50% aproximadamente da sua capacidade de mísseis ali na região, para poder continuar atacando pontos estratégicos na região do Golfo Pérsico que prejudicam os Estados Unidos. Então, a situação realmente é de muita indefinição e não gera motivos para otimismo. Por mais que os países possam voltar a se encontrar nesta semana lá no Paquistão, possivelmente mais para o fim da semana, isso não indica de maneira alguma que haverá algum tipo de acordo. O Irã permanece irredutível e os Estados Unidos também. Então, quarta-feira é o dia D, né? Quarta-feira é mais um dia D. Mais um dia D. Exatamente, já tivemos tantos, então vai ser um dos dias D. Valeu, Fabrício. Até amanhã. Até amanhã.